Técnicas de segurança para fazer um ensaio fotográfico com segurança. A câmera é o primeiro passo que você precisa desmembrar ela inteira, entender o funcionamento, entender os recursos que ela oferece, entender os principais pontos. E, gente, não precisa se preocupar com todos aqueles botões da câmera, não, porque de verdade não usa. Não precisa usar todos os botões que tem na câmera, não precisa usar de todos aqueles recursos. Então, o primeiro passo para te dar conforto e segurança para o fotógrafo, e aqui também eu vou falar também para o modelo, eu vou falar para o fotografado, para o seu cliente. Então também vou falar de questões que também dão segurança para o cliente, para o fotografado, tá? Eu estou começando com o fotógrafo, que no final das contas também vai transmitir essa segurança para o fotografado. Então, o primeiro ponto realmente é ter e dar atenção à sua câmera, ao seu equipamento, entender para que serve os principais recursos que a câmera oferece, que o seu equipamento oferece, tá? Então, conhecer e entender todos os recursos que você possui e que o seu equipamento te oferece. Anotem aí, tá? E como no equipamento, como garantir o foco e qual a velocidade de segurança, tá? O foco e velocidade de segurança para não tremer na sua foto. Foco, eu já falei que ele é conseguido pela sua lente. Para você conseguir melhor foco, para quem está começando na fotografia, normalmente começa comprando uma câmera de entrada. Uma câmera com um kit de entrada que já vem o corpo e a lente. O profissional normalmente ele compra o corpo e depois ele compra as lentes que quer usar, tá? Então, para quem está começando, vai ter já a câmera com a lente já pronta ali, já vem o completinho, e essa câmera normalmente já vem com o recurso do diafragma limitado em 5.6, a partir de 5.6, que é a abertura do diafragma, tá? Então, quanto mais você trabalhar com o seu diafragma fechado, mais foco e mais nitidez você vai dar para sua foto, tá? Então, o diafragma, nessa aula, eu fiz uma comparação com ele com o seu olho. Você, quando quer ver uma pessoa à distância, você não aperta o olho assim para conseguir enxergar a distância? Não é isso que você faz? Então, quando você fecha o seu diafragma, o que você está fazendo é aumentando o poder de foco do seu diafragma. Então, um dos recursos para garantir o foco e a nitidez é por meio do diafragma que está na sua lente. O segundo ponto é por meio da velocidade. E aí anotem essa questão da velocidade também. A velocidade para lentes que não são teleobjetivas, tá? Eu acho que é importante falar disso para você não se equivocar. Quem aí às vezes acabou de comprar uma teleobjetiva, está começando a aprender a entender a fotografar com ela, as teleobjetivas é um pouco diferente. Eu sempre trabalho com velocidades acima de 250, tá? Agora, para as grandes angulares e as lentes fixas abaixo de, a lente fixa de 85, ela até suporta esse tipo de velocidade dependendo do que você vai fotografar. Se não é, por exemplo, um objeto em movimento, tá? Mas se for em movimento também, você já sabendo disso, você vai entender como trabalhar os seus melhores recursos com a câmera. Então, o que você precisa fazer? Anotem também. A velocidade do seu obturador, ela precisa estar acima de 1/60. O que é esse 1/60? É 1 dividido por 60, que é 1 segundo, tá? É frações de segundo, então, que você vai estar fotografando em frações de segundo. E a velocidade para congelar esse movimento, ela precisa estar acima de 60. Então, eu falo que uma velocidade de segurança é a partir de 1/60 e que depende também de quem que você está fotografando e como que essa pessoa está. Se está em movimento, se está parada, se está fazendo alguma pose. Se está estático, 1/60 vai dar tranquilo. Agora, se está em movimento, você já começa a trabalhar com velocidades acima disso para poder ter conforto, tá bom? Eu separei aqui para falar, parece óbvio, mas muita gente não faz, e quem quiser relatar aqui para mim essa questão também, pode me contar. Sempre fazer um checklist, gente.
sempre fazer um checklist de todo o seu equipamento. Como que eu faço para poder facilitar e me dar segurança e conforto de que tudo que eu tenho tá ok para minha sessão de fotos acontecer, para o meu ensaio acontecer, para o meu book acontecer? Eu sempre pego a minha mala, eu tenho uma mala, tá pesada, não sei se vou conseguir levantar, mas eu tenho uma malinha de fotos, que é essa aqui. Então, tudo que eu uso, tudo que eu trabalho, fica dentro dessa mala, tá? As principais coisas ficam dentro dessa mala. Eu tenho essa mala e mais duas bolsas, uma bolsa só de flash e uma outra bolsa que eu tenho um difusor pequenininho, que eu também já mostrei ele aqui em uma outra aula. Eu faço o meu checklist baseado na minha própria mala. Eu abro a mala, já vejo todos os flashes que estão nela, eu vejo os radio flashes, eu abro os radio flashes, eu vejo as pilhas, eu vejo se tem pilha extra pro rádio flash. As minhas pilhas, se estão carregadas, se não estão carregadas, eu já boto tudo para carregar um dia antes do evento. As baterias, se as baterias estão carregadas, as baterias extras estão carregadas, se a minha câmera de backup está ok, se os cartões estão vazios. Esse é um checklist básico que você tem que fazer. Ah, Nilo, eu não tenho mochila, eu não tenho uma bolsa, eu não tenho uma mala. Como que eu faço? Gente, pega papel e caneta, anote tudo que você já tem de equipamento. A câmera, um flash, o que você tiver, anota nesse checklist o que você não pode deixar de levar. Cartões, eu já falei também, volta a repetir a importância de ter pelo menos o dobro de cartão que você calcular que vai precisar na sessão, tá? Leve pelo menos o dobro de cartão na sua sessão. O máximo de cartões possíveis, porque cartão, HD, cartão, memória é algo que limita a sua criatividade. Se você não tem, você acaba não fazendo a foto por achar que não vai ter memória suficiente. Então você acaba não clicando. Então é muito importante ter muito cartão de memória, tá? Então, tudo. Pilha, eu já falei, baterias, cartões, recapitulando aqui. Flashes e demais luzes se for usar, tá? Se for levar alguma luz contínua, se for levar algum flash de estúdio. Tudo que você tiver de extra, verifique um dia antes de preferência, tá? Extensão elétrica para quem for levar flashes de estúdio, se tem extensão na mala. Sempre é importante carregar tudo, porque nos lugares que nós vamos normalmente não tem para emprestar. E se for preciso, acessórios como rebatedor, difusor, já deixa tudo separado um dia antes. Ou se o ensaio for à tarde, olhe tudo pela manhã do dia do ensaio, entendeu? Se for à tarde, olhe pela manhã. Se for pela manhã, olhe um dia antes. E assim vai. Olha, usa a minha câmera no automático, Nilo. É errado? Alguma sugestão? Olha, para quem usa a câmera ainda no automático é porque ainda se sente desconfortável e não sabe dominar a câmera ainda como um todo. Então é muito importante você aprender e entender o funcionamento da sua câmera. Colocar ela realmente no modo manual, tá? Colocar essa câmera no modo manual e fotografar você regulando todo o seu equipamento, porque isso vai te dar liberdade, além de liberdade, muita segurança em todos os ensaios que você fizer. Então é muito importante você entender realmente, absorver tudo. Formas de aprender isso, você pode usar do manual da sua câmera para poder aprender a mexer, a tocar em todos os recursos que a câmera tem. Um curso de fotografia direcionado para entender os recursos da câmera, como usar, potencializar todo tudo que o seu equipamento te oferece. Então, um bom curso de fotografia vai te ajudar nisso, entendeu? E prática. Praticar, praticar e praticar. Não ter medo de colocar no manual, não ter medo de mexer na câmera como um todo e ver a diferença. Aí aqui eu já te ensinei como ter segurança em determinados assuntos, em determinados pontos, né? Entendendo o diafragma, entendendo já o seu obturador e como ter segurança para não ter foto tremida e foto sem foco, tá? A sugestão que eu te daria seria essa. Você acha que devo fotografar em RAW? Acha que isso me daria mais segurança? Olha só, RAW, o arquivo em RAW, para quem não sabe, é um tipo de arquivo que ele faz, a tradução seria arquivo cru,
Ou seja, ele produz uma imagem com toda a capacidade de pixel e de com tudo que você fez, ele fica registrado nesse tipo de arquivo, tá? E com todas as camadas, por exemplo, o JPEG, ele tem 8 camadas, o RAW, ele tem 16, ele tem todas as camadas ali na foto, tá? Ele produz um arquivo grande, um arquivo com toda a capacidade mesmo que a sua câmera tem. Então, qual que é a vantagem de fotografar em RAW? Principalmente para fotógrafos de evento, tá? Vai fotografar um evento, um aniversário, aí tá rolando ali, não teve tempo de você regular tudo na câmera para fazer a foto e você precisou clicar. Então, às vezes você clicou e a configuração da sua câmera estava ou super exposta ou subexposta, ou clara demais ou escura demais. Então, o que o RAW vai te fazer? Ele, na pós-produção, ele vai te dar o recurso de você conseguir recuperar aquela foto. Então, obviamente, ele vai realmente te dar mais conforto e mais segurança na hora de fotografar. Eu fotografo 100% em RAW, tá? Conheço fotógrafos que gostam do JPEG. A vantagem do JPEG é que você não precisa de tanto cartão de memória, não vai precisar de tanto HD para armazenar essas fotos, mas eu acredito que enquanto profissional recebendo para isso, eu preciso investir em HD e investir em cartão. E uma forma de realmente dar segurança é saber escolher o tipo de arquivo, tá? E eu te recomendo a fotografar sim no arquivo em RAW, tá? Algo que ainda me deixa muito inseguro é não ter um contrato. O que você sugere? Olha só, Jonathan, contrato é sempre muito importante ter o contrato, tá? Eu aprendi isso inclusive com a minha mãe. A minha mãe sempre me falou que tudo precisa ser preto no branco, porque você conversa tudo com a pessoa, explica tudo como que vai ser, tudo como vai acontecer, ela entende ali, ou parece que entende, e depois te cobra por coisas que não tinha sido combinado por você. Então é muito importante sim você parar e elaborar um contrato, principalmente com tudo que você oferece. Tudo que você oferece você coloca lá como cláusula desse contrato. Depois pede um amigo para revisar esse contrato, ver se está ok, se não é um contrato abusivo, se é um contrato que ele tá bom para as duas partes, ele precisa estar bom para você e bom para o seu cliente. Principalmente, gente, quem for trabalhar com evento, não feche nada sem ter um contrato em mãos, porque depois vão te cobrar. E aí, como que você prova que você não ofereceu aquilo? Então é muito importante essa questão do contrato. Isso realmente vai te trazer uma segurança muito grande. Engraçado que eu não tinha colocado isso aqui para discutir hoje. Obrigado pela pergunta, tá? Meu contrato, eu comecei, Jonathan, com um contrato de uma página, assim. Eu acho que eu não enchia nem uma página direito. Era mesmo os dados do meu cliente, as informações básicas do meu cliente, e depois eu fui aprimorando esse contrato, eu fui adicionando outras coisas, à medida que as conversas iam acontecendo, eu fui fazendo. Hoje meu contrato deve ter umas 8 páginas frente e verso. Porque hoje eu coloco tudo. Eu já passei por situações, já passei por situações que o casal no casamento não quis oferecer comida para os meus fotógrafos. Não quis oferecer comida para mim e nem para minha equipe. Isso não pode acontecer. A partir do momento que você trabalha mais de 8 horas prestando serviço para um cliente, ele tem que te servir comida. Então você imagina, num casamento, fora da cidade, não tinha uma lanchonete por perto, como que eu faço para comer? E aí o casal mandou servir pra gente lá qualquer coisa. Não, eu não quero qualquer coisa, eu quero comer o que está sendo servido no casamento. E não é ser chato, não. Eu não acho legal estar servindo lá para os convidados uma comida um pouco mais elaborada e pedir para servir um pão com salame. Não que eu não ligue de comer, eu adoro um pão com salame, eu adoro um sanduíche, eu adoro pão com mortadela. Não estou falando do que, entendeu? Mas não é assim que deve tratar, isso é questão de ser humano, entendeu? Então tem gente que é estranha. Então, para você não passar por esse tipo de coisa, até isso tem no meu contrato, entendeu? Que eu e a minha equipe terá acesso ao buffet do evento. E aí, se vai ter que pagar um extra, o cliente tem que te oferecer isso sim.
Entendeu? Ou qualquer coisa, se você quiser também, você paga, mas aí você também tem que entender que será se esse cliente merece a sua fotografia? Hoje eu me questiono muito isso, entendeu? Uma pessoa que não é capaz de me dar um prato de comida, será que ela merece a minha fotografia? Eu, eu pergunto mesmo. Então, se numa conversa esse tipo de assunto surgir, que eu já vi surgir em outras situações, então eu hoje evito até esse tipo de situação de cliente, porque eu não quero isso pra mim, entendeu? Aqui, esse casal que eu tô falando em específico não foi no Brasil, tá? Foi um casal espanhol que eu fiquei assim impressionado. É porque lá também é cultura de. Aqui também nós pagamos por pessoa, né? É contratado, o buffet é contratado por pessoa. Mas lá, todo casamento, na verdade, ele é pago por pessoa mesmo, entendeu? O convidado, quando ele chega, a forma de presentear também lá é diferente. O convidado na Espanha, ele já dá o presente em forma de dinheiro mesmo, ele dá o presente em dinheiro, dentro de um envelope, e normalmente esse valor é o valor que o casal gastou pelo casamento. É o valor do que custou o que eles chamam de coberto, o que foi os talheres, o que custou aquele talher do convidado ali. Então eles pagam para isso. A Jaque adicionou aqui a autorização de imagem, é muito importante. Isso tem que estar incluído também no contrato, já que no meu já vem uma parte que é só autorização de uso de imagem. Tem que ter também a cláusula de uso de imagem. É muito importante isso, principalmente para quem trabalha com ensaios criança, tá? Então, a autorização de uso de imagem tem que ter no contrato, tem que constar a autorização de uso de imagem, para a pessoa entender que ela está cedendo a foto e que você vai poder usar essa foto no seu material de divulgação, que você vai poder usar essa foto no seu portfólio, que você vai poder postar essa foto. A autorização de imagem é imprescindível. E a Jaque acrescentou com algo aqui que é assim, é fundamental, gente. Dá muito problema essa questão de autorização de uso de imagem e é muito importante você colocar lá que a pessoa autoriza o uso de imagem para você usar nas suas redes sociais, para você fazer campanha com essas imagens, para você poder mandar para alguma revista se você for convidado para dar uma entrevista em revista, então você já tem autorização de imagem daquela pessoa. Se você resolver fazer algum tipo de ação como outdoor, alguma ação de marketing aí que funcione para sua cidade, porque hoje eu vou te falar, outdoor não funciona. Pelo menos para mim não funciona. Hoje o povo tá tudo aqui no telefone, ó. Tá tudo aqui no telefone. Vai lá e patrocina um Instagram da vida, impulsiona um Facebook, que vai te dar muito mais retorno do que outdoor. E a gente acaba com essa poluição visual que tem na nossa cidade e que ninguém mais olha para isso. É muito difícil uma pessoa que olha para outdoor. Quem aqui olha para outdoor hoje? Me fala aqui nas mensagens, quem que usa de outdoor e que acredita ainda no poder do outdoor? Eu não acredito. Eu já não anuncio outdoor tem pelo menos uns 8 anos. Então, eu não acredito nesse marketing de outdoor, nesse marketing sujo de panfleto, não acredito no panfleto, não faço nada nesse tipo. Hoje, minhas ações são 100% online, é impulsionando aqui nas redes sociais, porque é onde o povo realmente está. E já fica como dica aí, tá? Se quer potencializar o seu trabalho, dobrar o seu faturamento, uma das formas de fazer é aqui, nesse WhatsApp, nesse Instagram, nesse Facebook que está disponível para a gente de forma muitas vezes gratuita. Nilo, devo escolher um nicho na fotografia? Pensa em focar em newborn, que é o que mais amo. Olha, você já acabou respondendo, Tainara. Né? Se você ama tanto fazer, cuidar de bebê, hoje, por exemplo, eu tenho a Paula que trabalha comigo, que ela ama bebê. Então eu criei um projeto para ela dentro do meu estúdio para ela cuidar dos bebês que me procuram, porque eu vim da fotografia de casamento. Eu fiz casamento durante muitos anos. Então eu tenho muitas famílias que eu atendo. E eu, particularmente, newborn não é o que brilha meus olhos, não é o que me enche os olhos de alegria para poder trabalhar. Então, eu não dou atenção para isso. Embora eu tenha estudado muito de fotografia de newborn, e aí vem uma dica. Se você quer trabalhar com newborn, faça pelo menos uns 3 ou 4 cursos de newborn.
no mínimo, faça um curso, porque tem gente que já começa sem estudar. Newborn é uma sessão muito perigosa, que a gente pode realmente trazer danos para a criança. Essas fotos que nós vemos pelo Google, que a gente vê nessas imagens expostas por aí, nem sempre são fotos de poses que as crianças dão conta de fazer. Então é muito importante você entender quais são as poses e como manipular a criança. E nada melhor do que fazer isso com um especialista em newborn, um fotógrafo que já tem aí uma carreira trilhada na fotografia de newborn e que vai poder te ajudar. A fotografia de newborn hoje, eu acho que ela ficou tem muito do mesmo na fotografia de newborn. Então, já que é uma coisa que você ama, eu já vou te dar uma dica aqui também. Procure por algo que saia da curva, porque já ficou tudo tão igual assim, tudo tão linear na fotografia de newborn, que eu acho que precisa vir uma nova fotografia pra gente, para encher os nossos olhos, para encantar os nossos olhos e parar de repetir tudo que já existe. Foi igual a fotografia de gestante, né? Por muitos anos e até hoje eu vejo muito na fotografia de gestante tudo do mesmo. Foto de gestante se resume em 4, 5 fotos, sabe? Sapatinho na barriga, mãozinha na barriga, a fitinha na barriga. Gente, para com isso. Tem muita forma de você trabalhar no ensaio de gestante, sem precisar repetir tudo que já existe aí, trazendo uma direção legal para isso, e eu vou falar disso aqui na próxima etapa. Então, se você quer nichar, eu sou um fotógrafo que eu atendo pessoas. Eu amo atender pessoas. Não atendo newborn porque é algo que realmente não me identifico, tá? Mas pessoas de um modo geral eu atendo. Então, assim, book sensual eu faço muito, casal, família, gestante, 15 anos, eu faço. E atualmente o que eu mais posto é moda e celebridade, porque é o que eu quero. Pro meu momento que eu tô vivendo agora, eu quero isso. Mas continuo atendendo todo mundo de forma legal, porém posto menos. Porque quanto mais você posta, mais daquilo que você está postando você vai atrair. Então comece a fazer o seu newborn, comece a postar o seu newborn. Quanto mais você postar, mais você vai fechar e mais as pessoas vão te associar a ele, tá? Já fica aí como dica. E se eu não tiver te respondido, manda mais aqui se você estiver na live ainda, e se não, manda inbox, tá? Como faz para deixar claro para as pessoas que não pegam outras áreas sem deixá-la triste? Olha só, isso é muito simples. Primeiro você pode fazer por meio do seu portfólio, formar o seu portfólio com tudo que você mais gosta de fazer e só postar isso que você gosta já é uma forma de você educadamente mostrar para as pessoas que você não faz outros trabalhos em outras áreas. Na montagem do seu orçamento, quando a pessoa... eu também não te recomendo mandar seu orçamento não, tá, Demis? Prepare o seu orçamento, eu vou falar disso aqui, mas já adiantando, prepare o seu orçamento, tenha o seu orçamento em mãos, seu PDF em mãos, com tudo prontinho no seu PDF, com todos os itens e produtos que você tem e oferece, deixa tudo ali muito elaborado, preparado para assessorar, mas sempre procure marcar com a sua cliente para conversar, para um bate-papo, e aí nesse bate-papo, nessa conversa, para entender o que ela quer, você apresentar seu orçamento. Porque a pessoa, ela quer ver você e sentir confiança durante a sua conversa e em tudo que você tem para passar para ela. Se você só manda pelo WhatsApp aquele orçamento, aí você tá evitando, você está praticamente perdendo o seu contrato, porque ela já conhece, provavelmente se está te pedindo seu orçamento, já conhece da sua fotografia. Agora o que ela quer é olhar olho no olho e entender e sentir confiança nessa sua conversa. E aí se a pessoa na conversa, depois de ver seu portfólio, depois de ser recebida por você, ela te falar de outras áreas, você já pode nessa conversa falar, olha, minha especialidade na fotografia são ensaios sensuais, eu estudo e me dedico 100% nesse tipo de trabalho e não faço mesmo outros tipos de fotografia. Não vejo problema em jogar real desse jeito, não. Eu acho que vai ser tranquilo, tá? Horário mais seguro para fotografar. Olha,
se você quer, né, evitar sombras indesejadas, que eu, dependendo do tipo de ensaio de proposta, gosto, tá? Mas por muitos anos eu evitei esse horário porque realmente são sombras mais difíceis de controlar na fotografia, que são os horários de 11 horas da manhã até mais ou menos 2:30 da tarde. É um período, é uma faixa de período do dia que a luz está muito assim em cima, e essa luz, ela incide luzes, ela forma sombras muito duras, marca muito olheira, dá aquela sombra muito forte abaixo do pescoço, do nariz, às vezes aqui da boca reflete aqui, dá aquela sombra aqui assim, que não é legal. É um horário que, se você está começando e quer se sentir confortável para não arriscar, não marque com o seu cliente esse horário. Se a pessoa não tiver outro horário, que eu duvido muito, eu já tive somente uma situação que a pessoa não podia fotografar em outro horário, a não ser o de meio-dia, tá? Porque ela tinha avião marcado e estava com a agenda lotada, estava numa turnê, e aí eu atendi essa cantora em Madrid, meio-dia, no horário de meio-dia, que foi a única situação de pessoas não poder outro horário. De um modo geral, as pessoas têm outros horários sim. Aí, se você é o cara que está mais inspirado de manhã, se você é o cara que gosta de já madrugar e fazer tudo de manhã, pega o primeiro horário do dia, quando o sol está começando a nascer, e vai com o seu cliente até mais ou menos 10 horas. Eu, normalmente, meus ensaios duram de 2 a 3 horas, tá? Eu não gosto de ficar muito mais tempo do que isso fotografando, porque cansa a pessoa, eu acho que produz material demais e não precisa. Então, meus ensaios duram de 2 a 3 horas. E também, dependendo, hoje a artista não passa de 40 minutos, 1 hora. Não passa. Com a artista, meus ensaios de 40 minutos, 1 hora, pronto, acabou. Eu fiz 5 produções, fiz capa, matéria, fiz tudo ali. Então, você de manhã vai conseguir marcar de 7 às 10 e desenvolver um trabalho tranquilo, ou à tarde de 15 horas, de 2, 14 às 17, 15 às 17 horas. São os horários que eu te recomendo fotografar aí, tá? Segunda etapa, então, eu falo da importância da escolha da locação. A locação, ela é muito importante, principalmente porque é preciso considerar o tema do ensaio e conceito, a proposta do trabalho. Ensaio sensual é de fato um tema que você precisa pensar e escolher bem o lugar que você vai fotografar, tá? Seja externa, em natureza, tá? Tem muita mulher que gosta de fotografar na natureza. Eu tenho um ensaio sensual agora agendado para fazer numa cachoeira. Já fotografei no meio assim do mato mesmo, tipo aquelas playboys antigas, entendeu? Mas a minha pegada do sensual, ele não é tão playboy, não. Ele é mais a versão da playboy atual, que eu tenho até a última aqui da Luana. Não sei onde que tá, podia ter separado para mostrar. É mais com a pegada dessa nova versão da Playboy do que aquela antiga, tá? Eu gosto dessa coisa mais artística, sem expor tanto a mulher no meu ensaio sensual. Então, a questão da locação, é muito importante você se preocupar com ela com relação ao tema, né? Se é um tema sensual, você realmente precisa procurar por locações mais discretas, locações que não vai expor tanto a sua fotografada, a sua modelo, para ela poder se sentir o mais à vontade possível. Então, é muito importante essa história da locação, sabe? Eu não ligo, eu fotografo no meio da rua, aqui na minha rua, eu já fiz vários ensaios no meio da minha rua. Eu gosto de prestar atenção nos mínimos detalhes da rua, assim, um portão de garagem, muro velho, eu fotografo, eu uso de fundo. Eu, de um modo geral, em qualquer lugar eu faço uma foto. Porque você entendendo essa questão do sensorial, de trazer essa questão sensorial, emotiva para sua fotografia, quando você entende das composições, quando você tem a técnica bem internalizada dentro de você, qualquer lugar é lugar. Os únicos ensaios que me preocupam em escolher bem locação é de fato o ensaio sensual, e quando é uma celebridade muito assim,
como que eu falo? Uma celebridade muito conhecida, que vai gerar tumulto no meio da rua, que vai causar, que não, sabe, que você não vai ter às vezes como fotografar, porque junta muita gente querendo fotografar com a atriz ou com um ator. Então, quando são atrizes e atores muito conhecidos assim, normalmente a gente escolhe locações para fazer que não as pessoas da rua não têm acesso, não conseguem entrar, para poder não atrapalhar durante o ensaio e a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho bem feito, entendeu? Então é só nesses dois tipos de situação que eu realmente penso muito bem no ensaio, porque isso é até uma objeção do cliente. Então, assim, anote isso como uma desculpa que o cliente sempre dá. Ah, eu não vou fotografar porque essa cidade é feia, não gosto dessa cidade. Não entre nessa onda do seu cliente, não. Tá? Qualquer lugar vai ser lugar para você fazer foto boa. A partir do momento que você despertar o seu olhar para a fotografia, para que você entender as técnicas que você precisa, do conhecimento da sua câmera, do seu equipamento, a partir do momento que você conseguir processar isso tudo, qualquer lugar vai ser lugar para você fazer foto boa. Eu lembro das minhas primeiras fotos, gente, que eu fotografava usando barranco de fundo. E foi assim por muitos anos eu usando um barranco de fundo. Você sabe o que é barranco, né? Barranco é essa montanha de terra assim. A terra quando é cortada assim, aquelas montanhas quando são cortadas, dá o barranco. Eu não sei se eu expliquei direito. Quem quiser explicar aí, dá a melhor definição para barranco. Então, não, se o cliente deu desculpa de minha cidade é feia, eu quero viajar. Se você tiver disponibilidade para viajar com seu cliente, beleza, eu viajo. Também é importante saber que esse tempo que você está viajando é tempo de trabalho. Então, coloque isso no seu orçamento. Se você cobra na sua cidade para fotografar, sei lá, vamos pensar aqui num valor aleatório, R$ 500 o ensaio. Mas a pessoa quer fotografar 200 quilômetros de distância. 200 quilômetros de distância, a gente está falando aí de pelo menos 2 horas de estrada para ir, 2 horas para voltar. Tem que ter um adicional, tá? Então tem que ter um adicional. Lookbook, editoriais e campanhas de moda. Lookbook, o que é um lookbook? Vocês sabem? Eu vou falar do que é porque as pessoas, quem está começando às vezes não sabe. Lookbook também é uma coisa que eu faço praticamente 100% em estúdio, porque as marcas normalmente pedem fundos brancos, fundos neutros, tá? Ou às vezes a gente cria um fundo, alguma história para aquele lookbook e no estúdio fica fácil, porque normalmente é muita roupa para fotografar. Às vezes é 50, 60 peças em um dia para fotografar e você precisa ser rápido. Então, para não ficar tão demorado, dias trabalhando, eu procuro nos lookbooks, a locação, eu escolho o estúdio para fazer, tá? Editoriais e campanhas de moda. Editoriais, aí eu faço dependendo do conceito que o produtor quer passar para aquele ensaio, aí baseado nisso a gente faz a escolha das locações, tá? Quando você escolhe bem a locação e o seu fotografado, seu cliente conhece aquele lugar, de preferência que ele conheça, ou até, gente, eu faço muito isso, eu instigo o meu cliente a escolher o lugar, porque isso vai dar mais conforto para ele. Então vai dar mais segurança para ele. Se ele já conhece o lugar, se ele já está habituado com aquele lugar, ele sabe muito bem do que passa ali daquele lugar. Às vezes é um sítio que ele está acostumado a frequentar, às vezes é na própria casa da pessoa. Então, eu muitas vezes instigo isso no meu cliente para ele escolher, para ele decidir essa questão de onde ele quer ser fotografado. E não deixo, igual eu falei e volto a repetir, eu sempre instigo também a fotografar na própria cidade, não ficar viajando muito, mas não ligo. Para quem está começando, gente, então viaja bastante, porque uma das coisas que mais me encanta na fotografia é essa possibilidade que ela me dá de viajar muito. Então, eu conheci o mundo assim por causa da fotografia, indo para lugares que eu nunca imaginei ir. Já fechei contratos na França, já fui fotografar na França, já atendi alunos em Paris, eu tenho alunos em Paris que eu já fui para dar cursos em Paris, na Espanha, já fui várias vezes para a Espanha fotografar na Espanha, Chipre, nem sei como que fala esse país em português, mas acho que em espanhol é Chipre, é uma ilha da Grécia. Então, a fotografia já me possibilitou
tantas viagens. Na Nova Zelândia, eu já fotografei pela Nova Zelândia. Então, é uma das coisas que mais me encanta também na fotografia, essa possibilidade de viajar. Porém, saiba cobrar para você não viajar e ainda perder com isso, ter prejuízo, porque é seu tempo. Então, se você está na sua cidade, no seu local, na sua cidade você tem possibilidade de fazer vários ensaios, e viajando você vai perder esse tempo aí. Então, tá? Mas é uma excelente oportunidade para se pensar nela também. Mostrar sempre as fotos para o fotografado. Isso é uma coisa que é uma prática que você tem que ter sempre. Mostrar sempre. Fez a foto, mas, gente, mostra, pelo amor de Deus, mostra quando você tiver 100% de certeza que aquela foto tá perfeita em luz, perfeita em foco, principalmente foco. Pega a câmera e dá zoom, o máximo de zoomzinho naquele maisinho da câmera ali, você aperta nele até ver o brilho no olho, ver os cílios do olho da pessoa. Viu isso? Aí mostra, porque tem foco. Porque eu vou te falar, você mostrar uma foto e depois não mandar essa foto para a pessoa, você pode ter certeza que é aquela foto que a pessoa vai lembrar. Então, é muito importante que você tenha 100% de certeza que a sua foto tem foco, tá? Que tá toda tecnicamente perfeitinha. Viu que tá? Mostra. Se a pessoa tá linda na foto, mostra aquela foto. Porque isso vai soltando o fotografado, ele vai ficando mais à vontade, ele vai vendo que você está entendendo o perfil dele, que você não está fotografando ele com o cabelo torto, que não tá fio pela cara fora. É muito importante cuidar do cabelo na hora da foto, tá? Porque o cabelo atrapalha o tempo todo, então, principalmente eu que atendo mulher, o fiozinho de cabelo caiu no rosto, dependendo do jeito que caiu, vai lá, tenha o cuidado de tirar. Evite tocar, principalmente para quem aqui está fazendo um ensaio sensual. Leve um assistente, ou de preferência uma assistente mulher, para ela tirar os fios de cabelo que for preciso. Não misturem as coisas, gente. Uma coisa que eu falo, e o mercado de ensaio sensual teve um tempo que teve um fotógrafo que se relacionou muito com as mulheres por aí. Não sei se vocês chegaram a ver essa matéria. Então isso acaba queimando o filme de um modo geral. Entende uma coisa? Tem um ditado popular que fala que onde se ganha o pão não se come a carne. Saibam separar isso, porque depois você vai ficar sendo mal falado aí que não precisa disso. Então, leve sempre um assistente. Vai fazer um ensaio sensual com mulher, leve um assistente mulher. Vai fazer um ensaio sensual com um homem, leve um homem para te assessorar. Leve um aluno, contrate alguém. Mas nunca vá sozinho para evitar mal-estar, para evitar conversinha. A gente não sabe como que as pessoas, da maldade na cabeça das pessoas. Então, para você evitar qualquer tipo de problema, leve um assistente com você nos ensaios sensuais e não seja você a pessoa que vai ajustar nada pelo corpo e não vai encostar na pessoa. Em último caso, se for preciso, coisas mais simples, aí você vai lá e faz, tá? Nesse segunda etapa aqui, tá entendido sobre a escolha da locação, do conforto e da segurança que ela traz? Tá entendido? A terceira etapa, nós vamos falar sobre poses. Isto quando não te pede uma foto específica. Essa questão de pedir foto específica, Ale, é sempre quando às vezes você... Eu não sei se eu entendi a sua colocação, tá? Mas é sempre quando... Comigo acontece quando eu mostro. Então, às vezes eu mostro aquela foto para a pessoa, se depois não manda, ela vai lembrar daquela foto. Ela vai pedir aquela foto que você mostrou. Então, foi isso? É essa a colocação? Ou você está falando de quando não te pede uma foto específica no sentido assim, te mostro uma foto como referência e quer que você faz aquela mesma foto para a pessoa. Então, às vezes é a Gisele Bündchen fazendo uma pose de cabeça para baixo, com a perna atrás do pescoço, e ela consegue fazer porque ela tem essas habilidades, ela trabalha com isso, sabe posar de tudo quanto é jeito, e a pessoa pela primeira vez está indo fotografar e quer uma pose à la Gisele Bündchen, né? Que é complicado. Agora a terceira etapa que eu separei aqui, que traz muito desconforto para as pessoas, eu já vi que isso está na caixinha de pergunta, é com relação às poses. Segurança para o fotógrafo e para o seu modelo, cliente ou fotografado, tá? Quando eu falo de modelo, é para você entender aí que é modelo ou seu cliente ou seu fotografado, tá? Para mim dá tudo na mesma. Então, poses.
Poses. Pose é muito legal você ter conhecimento das poses e saber posar. Eu, enquanto fotógrafo, eu aprendi muito com pose, ainda mais depois que eu comecei a me permitir a fazer mais ensaios. Nilo Lima, me permiti posar mais para as câmeras, entendeu? Então agora nesse movimento de trabalhar com gravando aulas e tudo mais, eu acabo tendo que fazer mais ensaios para não ficar com aquele mundo de fotos repetitivas. Então eu acabo fazendo mais ensaios e com isso eu vou pegando mais prática de posar, posar, posar e consigo me desenvolver, entendeu? Consigo desenvolver essa questão das poses. Para mim, me torna mais natural. Mas enquanto fotógrafo, já são tantos anos que para mim é natural essa história de criar e montar as poses ali. Mas eu trouxe aqui algumas coisas importantes para falar com vocês com relação à pose. Uma coisa muito importante é você saber lidar com isso. Mãos. Mãos é sempre um problema na fotografia e que o fotógrafo não cuida. Eu já vi tanta gente, eu fico assim, observando os meus alunos, eu não levo em consideração, porque os alunos estão começando, então não tem que, né, eu que tenho que estar despertando isso no meu aluno o tempo todo, mostrando para o meu aluno dessa importância de saber lidar bem com as mãos. E eu vou te falar como que eu tornei a minha direção bem fácil e bem tranquila, assim, sabe? Eu consigo hoje trabalhar sem ter dor de cabeça, aquele desespero do branco, quando dá branco, sabe? Antigamente, para aprender as poses, eu consumia muita revista. Eu gostava de ter sempre revistas para poder alimentar com revistas, alimentar o meu olhar com as revistas de moda, principalmente. Na Espanha tinha um jornal, o Semanal. Eu acho que tem até o site dele. E esse jornal toda semana publicava um artigo de moda. Então eu sempre ia para os cafés, lá tem muita cafeteria, eu sempre ia para um café ficar vendo as revistas a semanal. E assim, toda semana como trocava, tinha um café que eu ia muito, eles acabavam separando as revistas e me dando. Eu cheguei a colecionar uma pilha de revistas assim, bem, assim, muita revista, muita revista. Teve uma época que eu cheguei a colecionar as fotos das revistas em pasta, essas pastas de plástico, sabe? Eu ia colocando tudo que eu gostava lá. Foi uma forma de me abastecer com muita pose, com muito recurso assim de imagem mesmo. Então hoje essa dificuldade para mim é zero. Mas uma coisa que eu considero muito e que para mim é muito importante é o posicionamento das mãos, que é natural das pessoas não saberem posicionar e colocar. E que você, quando vê na foto mal retratada, te incomoda. Então, eu sempre estou atento a essa questão do posicionar das mãos. Mãos, gente, para vocês terem uma ideia aqui, eu vou falar algumas coisas que mão não é legal. A mão assim. Aí, a mão, quando é ensaio feminino, é muito importante e parece besteira, mas eu não sei se aqui alguém já teve esse tipo de problema. Do esmalte, da mulher ir com o esmalte mal feito, ou toda com a unha toda comida, com a mão mal. Gente, esses casos eu já tive até situação que eu precisei cancelar a foto. Eu falei, olha, não dá, porque nas fotos de close eu não vou conseguir trabalhar a sua mão no rosto, e aí tinha que trabalhar o tempo todo escondendo a unha da pessoa, e é chato, sabe? Eu já tive modelo profissional, tá? Eu já atendi modelo profissional e internacional que chegou com a mão toda estragada no ensaio. Então é muito importante você, até no seu orçamento, eu fiz isso nos meus últimos orçamentos, já fica como dica, não tinha nem pensado nisso, mas aí já anotem aí para você incluir no seu orçamento. Inclua no seu orçamento, passou todos os orçamentos, inclua no seu orçamento, na última página do seu orçamento, algumas dicas que é importante para todos os ensaios, e coloca lá a importância de estar com a mão bem feita, tá? Coloca lá de estar sempre com a mão bem feita. E se você for fotógrafo de casamento, procure saber quem que é a maquiadora do casamento. É importante dar um toque na maquiadora para ela ir com a mão bem feita. Por que a maquiadora do casamento precisa estar com a mão bem feita, com as unhas bem feitas? Porque você faz muita foto de mão.
O tempo todo você faz muito detalhe da mão, né, pintando, fazendo a maquiagem. A mão da maquiadora aparece o tempo todo, gente. E aí, você, como fotógrafo de casamento, quer perder o seu trabalho, o seu momento de make-off com a noiva por causa da mão da maquiadora? Então, assim, existem situações que a maquiadora esquece de fazer a unha. É claro que são poucas, tá? Mas eu já vi situações. E eu acho que não custa nada você, às vezes, dar um toque ou no cerimonial para pedir essa gentileza da pessoa se preparar para isso, avisar que vai ser muito fotografada, que é importante esse cuidado, vai passar mais profissionalismo. Ela, no final das contas, vai acabar te agradecendo, tá? Então, dá esse toque lá que vai acabar sendo até um diferencial no seu trabalho, alertar para isso. E durante o ensaio fotográfico, você ter 100% de atenção o tempo todo no posicionamento das mãos. Evitar as mãos assim, usar mais as mãos aqui, ó, mostrando mais essa lateral das mãos e fazer com que o tempo todo essas mãos apareçam de forma que não fique tão assim ou tão assim. Para ensaios masculinos, esse posicionamento já não tem tanto problema. Mas para quem, eu tô falando aqui num olhar mais de atender 80 ou 90% do meu público é feminino, então... E cor clara, bem boa, Lud. Cor clara, a maquiadora tá de cor clara também, é bem legal, que também não chama tanta atenção para a mão da maquiadora. Então você vai dar destaque ao que realmente precisa ter destaque, que é a maquiagem, o momento daquele making off que está sendo feito ali da noiva. Então, obrigado pela dica, Lud. Se de preferência que a profissional vá com uma cor clara na unha. Então, voltando aqui nas mãos. No ensaio masculino não tem tanto problema, né? Porque o homem já é mais da pegada mais rústica, então não tem problema mostrar assim mais. Agora, se é ensaio feminino, gente, procure sempre trabalhar mostrando isso, tendo mais delicadeza no posicionar das mãos, tá? E prestar atenção o tempo todo em como você vai colocar essa mão para aparecer, entendeu? E ter esse cuidado e alerta o tempo todo. É muito importante e vai fazer um mega diferencial na sua vida. E olha, o cliente, ele observa isso. Ele acha legal demais, ele fala o tempo todo, ele vai te indicar muito, porque, nossa, você viu? Ele cuida de tudo, do fio de cabelo caindo na testa, ele cuida da posição da mão, de como colocar a mão. Olha, em último caso, se você tiver dificuldade, sabe o que você faz? Pede para colocar no bolso as mãos. Não tem problema em fazer muita foto com as mãos no bolso, não. Aqui, ó, foto que profissional gosta de ensaio profissional. Mão, quando coloca aqui, ó, posiciona a mão assim. Não é enfia ela aqui assim, esconde assim, não. Posicione a mão aqui, entendeu? De acordo, bonitinho. Faz a pose para a pessoa. Sempre faça antes a pose, se você for de pose. Para finalizar essa questão de pose e trazer essa maior conforto e segurança para o seu fotografado, oriente sempre. Maquiagem, gente, nós falamos já, teve uma live só de maquiagem, da importância de uma boa maquiagem para fotografada. A maquiagem empodera, a maquiagem traz um conforto para a mulher que, assim, é imprescindível que você saiba recomendar uma boa maquiagem na sua cidade e que você conheça os melhores maquiadores da sua cidade. Isso foi falado em uma das lives dessa semana, com a Karina Bianchi, tá? Maquiadora das celebridades. Depois pesquisem aqui essa live. E aí, para reforçar e potencializar mais ainda a beleza da mulher, sugira um bom cabelo, né? Crie com ela a situação. Se a mulher tem cabelo cacheado, pelo amor de Deus, peça para ela vir com cabelo cacheado, porque muitas cacheadas, na hora do ensaio, chega lisa. Então, o cabelo cacheado fica lindo no ensaio fotográfico. Então, peça para ela vir realmente com o cabelo o mais natural possível, que dê aquela hidratada, né? Lave, prepare o cabelo antes, mas que seja cacheada tal e como a mulher é. E você cuidar, mais uma vez, aqui eu coloquei cabelo e unhas, já falei das unhas, e sempre ter essa atenção aos detalhes, porque isso vai com certeza te tornar um fotógrafo diferenciado. Gente, eu vou abrir mais 3 perguntas aqui. Pose. Pense nas poses menos complicadas possíveis e trabalhe com essas poses menos complicadas possíveis. Ah, Nilo, me dá muito branco.
procure pela direção espontânea. Eu não falei tanto, mas eu vou falar agora. Direção espontânea, do que se trata isso? Criações para fotografar reações. Criações para registrar reações. O que é isso, então? Peça a pessoa para correr. Peça para a pessoa correr olhando para a câmera, para dentro da sua lente. Peça para a pessoa correr olhando para o lado. Peça para correr olhando para o outro. Peça para girar em volta dela mesmo. Gira, gira, gira. Ainda mais se estiver usando um vestido, aqueles vestidos fluidos. A foto fica linda. Dá aquele movimento da roupa. Você consegue trazer outras histórias para dentro da sua fotografia. Então, crie esse tipo de situação. Pula. Tem gente que não sabe pular. Aí você vai ensinar a pessoa a pular, vai ficar super divertido, vai ter gargalhada, a pessoa vai começar a se descontrair inteira. Quando você vê, o ensaio já acabou, você criou um monte de situações legais, a pessoa vai lembrar daquilo pro resto da vida dela, porque vai se sentir super à vontade com você e você vai descomplicar a sua fotografia como um todo, entendeu? Tive uma experiência como essa com você. Teve uma pose que você sugeriu e eu achei que ia ficar estranha. No final, amei a foto. Eu lembro, Vivi, e teve uma pose nossa que a gente usou gelo. E aí o gelo, você não queria usar também o gelo, achou que não ia ficar legal aquela história do gelo. E aí eu fiz uma contraluz, que aquela foto, eu lembro dessa foto também, eu lembro desse momento. Eu não sei se a gente está... Ah, teve também você deitada no sofá. Aí eu acho que é essa que você está falando, né? Que ficou também incrível essa foto deitada no sofá. Você acha que preciso ter várias lentes para melhorar minha fotografia? Olha, eu não sei o que você chama de várias lentes. Eu te recomendo a ter o que o seu bolso consegue pagar, tá? Eu, por exemplo, atualmente, eu tenho no meu kit 3 lentes apenas, tá? Uma 50, uma 16-35, que é uma grande angular, e uma 70-200. E eu faço tudo com essas 3 lentes. Quero comprar mais 2, tá? Eu quero comprar mais 2, que é uma macro, porque eu estou preparando um curso de macro e eu quero ter para poder fazer com a minha lente, o meu curso com a lente macro, tá? E eu quero comprar uma 85mm. Mas no meu atual momento, eu trabalho apenas com 3 lentes, tá? Precisa disso tudo? Não. Não. Com uma lente, você vai conseguir ter excelentes resultados. Qual que eu recomendo? Eu te recomendaria uma lente versátil. O que é uma lente versátil? Uma lente que te possibilita uma variação focal maior. Por exemplo, uma 16-35, uma 70-200 eu acho que vai te limitar talvez um pouco. Uma 16-35 é uma lente interessante, uma 17-55. Aí vai depender, na verdade, da marca da sua câmera. Se você quiser me mandar uma mensagem depois, me falando qual que é a marca da sua câmera, eu posso te sugerir uma, se não quiser comprar várias, eu posso te sugerir uma lente que você vai ter possibilidade de trabalhar com todos os recursos possíveis e impossíveis e fazer tudo com ela. Eu, por muito tempo, na época que eu fui Nikon, eu só tive na Nikon uma 17-55. E olha, fazia tudo, tá? A 24-70, ela é a que substitui a 17, no caso da Nikon, é a que substituiu a 17-55. A 17-55, isso. A 17-55, porque a 24-70 já é para câmeras full frame. Eu, com a Nikon, eu tinha uma D300S. Na verdade, eu tô até com essa câmera aqui, que é da minha aluna, e me pediu para vender essa câmera para ela. Que foi minha essa câmera. É uma D300S. Uma D300S. Da Nikon. Então, nessa câmera da Nikon, eu usei uma 17-55, fiz capa... Cara, essa capa eu fiz com a 17-55, olha. Essa capa foi feita com a 17-55, com essa D300S. Eu fiz essa capa... E eu fiz todo o material interno dessa revista, eu fiz com ela. Olha que trabalho lindo. Tudo eu fiz com essa 17. E que foi substituída pela 24-70. Esse trabalho, essa capa de revista e outras capas eu fiz com essa câmera. Uma D300S, tá? Não gosto de atender pessoas, mas amo fotografia. Como poderia trabalhar?
Eu atendo muita gente. Ó, você tem algumas opções para trabalhar com fotografia sem precisar atender pessoas. Anteontem eu dei uma mentoria para um aluno que eu fiz a seguinte pergunta para ele. De todos os ensaios que você participou comigo, o que você mais gostou de fazer? A pergunta foi essa. Eu acho que ele entendeu errado. Ele, na verdade, entendeu errado a pergunta e respondeu: Nilo, de tudo eu gostei mais de editar. Editar, trabalhar no Photoshop, trabalhar no Lightroom, montar álbuns, foi o que eu mais gostei. Então, é uma possibilidade, sim, de você trabalhar na fotografia, porque nós, eu hoje terceirizo muito. Ainda faço muito da minha edição, mas a minha equipe adianta todo o meu trabalho e eu só vejo os finalmente da edição, entendeu? E vou lá e dou um confere lá para poder agilizar o processo, porque senão eu perco muito tempo na frente do computador. Então, a minha equipe hoje faz a primeira leva do trabalho e depois eu volto dando a minha última pincelada lá no material, entendeu? Então, uma possibilidade é você realmente cuidar disso, de editar, diagramar, e entregar essa parte que o fotógrafo hoje terceiriza muito para o fotógrafo poder ficar livre para fazer outras coisas. E outra possibilidade, se você não gosta de atender pessoas, é você ficar por trás como freelancer. O fotógrafo freelancer hoje, ele não tem nenhuma responsabilidade com o cliente. Ele não precisa encontrar com o cliente, ele não precisa fazer marketing pessoal dele, ele não precisa ter nem rede social se ele não quiser. Eu recomendo que o fotógrafo freelancer tenha rede social, até mesmo para poder fechar um leque maior de fotógrafos para ele poder atender e, com uma rede social, poder facilitar ele mostrar os trabalhos dele para esses fotógrafos que irão consumir desse produto. Então, hoje, se alguém lembrar de mais alguma e quiser falar, eu vejo essas duas possibilidades para você trabalhar e não precisar atender diretamente a pessoa. Você ser fotógrafo, porém, trabalhar com fotografia de outras formas, entendeu? Então, eu vou encerrar com essa pergunta aqui, porque eu acho realmente uma pergunta interessante para o profissional da fotografia. Minha maior dúvida é como fazer cortes na fotografia. Onde cortar? Olha, existem realmente pontos que você não deve cortar. Quais são esses pontos que você não deve cortar? O primeiro deles é pensar sempre em não cortar nas juntas, tá? Não cortar aqui, não cortar aqui nos dedos, não é legal. Não cortar muito, não cortar aqui no pescoço. Qual que é o corte aqui? Aí seria o corte legal, seria aqui, na altura do peito, tá? Aqui é um corte que eu não recomendo para quem trabalha com pessoas, como que eu vou dizer? Com pessoas normais, assim, gente como a gente, entendeu? Agora, se você trabalha no mercado fashion, se você trabalha com moda, aí esses cortes são ok, não tem problema cortar aqui não, tá? Mas primeiro entenda para quem é o serviço, para quem é o trabalho. Não é um corte errado, mas é um corte que é pouco comercial para pessoas, gente como a gente, que não é o caso da fotografia de moda, tá? Então, assim, lembrar das articulações, não cortar nas articulações, aqui nos cotovelos. Mas essa questão de cortar e enquadrar, é muito legal você, enquanto fotógrafo, estudar, entender que vai realmente potencializar ainda mais a sua fotografia. Eu vou segurar essa capa, que eu adoro. Então, vocês postem depois contando o insight, o maior insight que vocês tiveram aqui da live, tá? É isso. Bom descanso e boa sexta. Tchau, tchau.